Europeia, ele mostra que eles consideram o assunto uma prioridade e também falam que a América Latina e a Europa devem trabalhar para reduzir a dependência excessiva de países terceiros. Então, isso tem a ver também com o fato de que a União Europeia quer reduzir a dependência de mercados como, por exemplo, a China e também diante da invasão da Ucrânia e das dificuldades que a invasão da Ucrânia mostrou em relação à dependência, por exemplo, energética da Rússia. Então, eles querem fazer uma diversificação dos mercados, por isso querem se aproximar dos países da América Latina para também ter mais uma opção e mais fontes, por exemplo, de matérias-primas. Tem um interesse, por exemplo, da Alemanha em lítio para conseguir produzir carros elétricos. Então, esse acordo, vale falar, ele foi finalizado em 2020, só que esse acordo precisa ser assinado e ratificado pelos membros que fazem parte da União Europeia sobre importação dentro de um período de 15 anos. Porque há uma resistência por parte de alguns países, entre eles o Brasil. O presidente Lula, ele já tinha uma resistência a esse acordo nos seus primeiros mandatos. No começo do ano, ele sinalizou que queria fazer esse acordo avançar, inclusive quando Olaf Scholz, da Alemanha, foi ao Brasil conversar com Lula, ele falou que tinha esse interesse, mas recentemente ele deu essa declaração, na sexta-feira, inclusive, quando estava visitando uma fábrica de ônibus em São Bernardo do Campo, e falou que os detalhes do acordo precisariam ser revistos. Por que há essa resistência por parte do governo brasileiro? Porque com a eliminação dessas tarifas sobre importação, produtos industrializados da Europa chegariam ao Brasil e isso poderia representar uma ameaça à indústria brasileira. Então, isso do ponto de vista do governo. Até conversei com fontes do governo que dizem que há uma resistência, inclusive por parte do Celso Amorim, para que esse acordo avance a despeito do que Lula tinha falado no começo do ano. Então, por causa dessa... E essa mesma questão é parecida também com outros países que se opõem, como a Argentina, e também aqui na Europa, a França, um dos principais opositores. A França é o país que tem mais foco em agricultura, no agronegócio, entre os países da União Europeia, e há uma resistência por parte dos produtores rurais franceses também, por causa da concorrência que os produtos brasileiros, as matérias-primas da América Latina representariam aqui para o país. Então, apesar dessa intenção da União Europeia, da Comissão Europeia, de dizer que o assunto é prioridade, existem essas resistências dos países, então muitos especialistas são céticos, ainda assim, sobre o avanço desse acordo. Volto com você, Elisa.